para a gente começar já destravando tudo. Por que o exercício para a disfunção de ATM, para as dores associadas com a disfunção de ATM, é tão importante? Se você quer aprender a gerar uma abordagem de expert em ATM, lotar sua agenda, eliminar a dor do seu paciente, você tem que entender o momento certo de colocar os exercícios e por que eles são importantes. Os exercícios, de imediato, são extremamente importantes, principalmente quando você entende que a disfunção de ATM ela é uma disfunção crônica, multifatorial. Eu falo crônica do ponto de vista de ser multifatorial, tá? Mas ela pode ser aguda do ponto de vista de sintoma. Mas o que eu quero falar é, ela é multifatorial, ela é sistêmica, onde o corpo vai perpetuar, vai adaptar, vai gerar combinações anatômicas, biomecânicas, neurofisiológicas, que vão culminar na disfunção de ATM. Então, muitas vezes, a 80%, 90% dos pacientes, eles chegam com dores ou queixas mínimas, estalidos, instabilidades, alterações mínimas, que vão aumentando, 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 aumentando. E o que isso quer dizer? Uma alteração multifatorial e sistêmica que faz com que você tenha o aumento do sintoma, o aumento da cronicidade, o aumento do sofrimento do paciente, vai gerar 2 pontos contraditórios em relação aos músculos. Em uma parte, você vai ter uma hipertonia muscular, uma hipertonia musculatória, onde o músculo vai ser estimulado a tensionar para proteger e executar uma função adequada, ao mesmo tempo que o outro lado, o antagonista, o que impede essa adaptação, vai, de fato, ter o relaxamento, a hipotonia. E nesse processo, se você deseja eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento, você precisa entender quem está hipertônico para gerar uma adaptação e quem está hipotônico para gerar um relaxamento, uma diminuição da sobrecarga. E essa diminuição da sobrecarga, esse jogo biomecânico, ele precisa ser entendido. E ele precisa ser entendido não só para você encontrar a causa verdadeira do sintoma dos seus pacientes, mas para que você tenha uma abordagem cinesioterapêutica com exercícios, com reequilibração da funcionalidade, com reequilíbrio, né, da funcionalidade do sistema estomatognático e não só da ATM, para que aí sim você restitua o equilíbrio proprioceptivo, o equilíbrio funcional, o equilíbrio do sistema estomatognático, para que a oclusão, a abertura e fechamento, a sobrecarga articular diminua. E dessa forma, diminuindo essa sobrecarga, diminuindo todo esse processo, você consegue, aí sim, entrar em um trabalho de controle da residência, controle dos sintomas, controle da cronicidade verdadeira do paciente de ATM. Tá? Pra gente começar, já ficou claro isso para vocês, gente? Aperta no coraçãozinho, a galera do YouTube e Facebook, aperta no joinha aí, para que eu saiba que está tudo entrando direitinho. Vocês estão percebendo isso? Está claro para você esse processo? Porque antes de você saber qual exercício, como o exercício serve, você precisa entender exatamente a necessidade, por que é tão importante. E o expert em ATM sabe essa importância, sabe que um lado direito pode estar hipertônico, não porque ele quer, mas porque ele está adaptando. Ele está adaptando a um processo de desequilíbrio. E a partir daí, o outro lado vai ficar vai ficar sem grandes funcionalidades. Nesse contexto, um lado trabalha mais em compressão e o outro trabalha mais com liberdade, com movimentos gerando desgaste e desequilíbrio. Isso não é tão fácil de você entender, parece fácil quando eu falo, mas o exercício, além de você ter o feeling, o entendimento de quem está executando o movimento, eu meio que apanhei muito, e eu lembro claramente de um paciente onde eu tive muita dificuldade de perceber isso, tá? E isso foi importante, entender o agonista e o antagonista, porque ele era um paciente atlético, um homem, né, em média lá, acho que tinha 28 a 30 anos, que treinava, fazia exercícios, mas que sentia muitas dores na ATM. Eu já tinha trabalhado tudo e
o sintoma voltava. E a partir daí eu entendi que o que existia era uma assincronia, uma disfunção biomecânica do ponto de vista contrátil. Eu tinha músculos com ativações mais rápida, devido à cronicidade do caso dele, enquanto outros músculos estavam hipotônicos. E aí eu aprendi que, criteriosamente, você precisa, para o paciente não ter recidiva, você controlar essa função muscular. E foi, assim, batata, quando eu comecei a colocar alguns exercícios, por exemplo, de língua, de trabalhar a mobilidade. No caso dele, melhorou muito essas tensões de supra e infra-ióidos. E melhorando essas tensões, gerando equilíbrio de supra e infra-ióidos, você trabalha uma força de abertura mais simétrica. E essa força de abertura simétrica faz com que, categoricamente, você diminua a discrepância, o balanceio. O balanceio, ele diminuiu. E dentro desse propósito, a gente conseguiu entender que, além dos exercícios, como os exercícios afetavam a parte supra e infra-ióidos, ele também trazia uma liberdade de movimento, de mobilidade nos músculos de fechamento da boca, como o masseter, como o temporal. E dessa forma, a gente conseguiu entender. E eu quero exatamente que você tenha essa consciência. Tenha essa consciência que existem vários tipos de exercícios, tá? E a primeira coisa que eu quero trazer para você é isso, tá? O expert em ATM, o profissional que sabe como eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento, ele precisa ter essa clareza que um dos exercícios mais primitivos, iniciais, eu já quero ajudar você. São exatamente relacionados com o reequilíbrio profundo da propriocepção, tá? Reequilíbrio profundo da propriocepção do sistema estomatognático. Quem já ouviu falar nisso, fala aí. Eu, já, eu nunca, ou eu já e eu nunca. Coloca aí, coloca aí. Galera do YouTube, Facebook, também comenta aí que eu quero saber de vocês. Que é o seguinte, a primeira coisa que você deve trazer como expert em ATM no paciente, assim que você corrige, que trabalha as mobilizações tanto de temporal como supra-inferiores, reequilibra, que o paciente tem clareza, você precisa gerar um tônus, um despertar do tônus. Além do despertar do tônus, você precisa tirar a contratilidade daquele músculo que está hipertônico. E aí, existem duas formas específicas, tá? Que são o trabalho multidirecional. Vou trazer um exemplo para você. Paciente com dor crônica na ATM e chega no consultório. Você trabalha e diz, doutor, tô bem melhor, tô 80% melhor, se ficar assim eu tô satisfeito. E aí você vai entender o quê? Que diante daquele quadro existiam músculos hipertônicos, existiam músculos hipotônicos. E o que você precisa, no mínimo, é reequilibrar essa tensão. E aí é super importante que você trabalhe em todas as esferas, com a boquinha entreaberta, gerar uma contração isométrica durante 30 segundos e mantém, durante 3 segundos e mantém, faz isso 3 vezes. Por exemplo, abertura, mantém resistência. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fechamento. Segura no mento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, você gera um estímulo muscular bilateral sem movimentação para que você não tenha interferência da glenoide, do disco, para que só os músculos tenham uma força de contração ativada. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E aí você pode tanto variar aqui, ó. 1, 1, 1, 1. E aí você vai estimulando isometricamente, já dentro do consultório, como isso manter-se equilibrado. Da mesma forma, lateral, ó. Coloca a resistência, joga essa resistência do outro lado. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Esses são exercícios que fazem com que você equilibre os músculos à direita com os músculos da esquerda. Os músculos superiores com os músculos inferiores. Para gerar harmonia. Para gerar um equilíbrio funcional, onde um expert em ATM consegue diminuir o sofrimento. Agora, atenção. O músculo não causa nada. O músculo, ele é vítima dentro de um processo lesional, dentro de uma cadeia de problemas lesional. Então, a partir do momento que você entende isso, não venha aqui colocar o músculo antes de qualquer coisa. Fazer a primeira coisa. Por quê? Porque você pode até gerar uma melhora rápida, momentânea no paciente, mas você não está tratando. Isso vai fazer com que você se iluda que está tratando um paciente, mas o problema vai voltar. Porque o músculo, ele está ali disfuncionalmente, ele está ali em desequilíbrio, justamente por conta do problema de base. E você só consegue reequilibrar esse tônus a partir do momento em que você tenha a clareza sobre a causa e elimina essa causa. Quando você saiba construir o raciocínio clínico para eliminar a dor do seu paciente de forma rápida. E aí sim, o exercício ser colocado para poder trazer aquele polimento, sabe? Aquela coisa dos 20, 10% de melhora final. O exercício de manutenção, até para ele fazer em casa. Então, a primeira coisa, exercícios isométricos são importantes para a TM dentro do consultório, para você gerar estímulo contrátil superiores, inferiores, laterais e contralaterais. E a partir daí você tentar manter e equilibrar ao máximo a simetria contrátil, a harmonia contrátil, entendendo que todo o processo de reequilíbrio, de inervação, de origem e seção que a gente vem falando que você vai aprender durante a jornada do expert em ATM, você já deve ter feito. E a partir daí você conseguir eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e conseguir voltar a sua agenda de forma consistente. Tá claro para vocês, gente? Quem está aprendendo muito, coloca aí, aprendendo muito, aprendendo demais. E garanto que muitos de vocês nunca viram falar sobre isso na faculdade. Acredito que vocês nunca viram com tanta clareza, com tanta lógica, isso que eu estou falando, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que ou você parte para esse nível de atendimento, para esse nível de compreensão, ou você vai continuar enxugando o gelo do seu paciente. Porque esse tipo de exercício, esse tipo de raciocínio, esse tipo de dinâmica faz você partir para uma abordagem cada vez mais assertiva, direta e congruente. E eu quero sinceramente que você, assim como eu, tenha um despertar. O despertar da missão de ser profissional de saúde, tá? Existe uma passagem bíblica de João 10:10 que diz: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E abundância não é apenas sobre muito dinheiro, não é apenas sobre muita roupa, não é apenas sobre muitos empreendimentos, muitos funcionários. Não. A abundância tem em você conseguir viver servindo ao outro. Nada é abundante o suficiente que não seja para servir ao outro. Eu só consegui ser abundante, próspero, quando eu decidi ensinar a vocês aquilo que eu sei dentro do dom e do propósito que Deus colocou na minha vida. Como profissional de saúde, como professor, na missão de transformar vidas, de fazer, de fato, cada um de vocês entenderem que vocês precisam ir além, vocês precisam assumir a responsabilidade que foi lhe dada, lhe concedida e que você fez o juramento que seria o profissional de saúde para cuidar dos seus pacientes. Então, ou você evolui dentro de um sistema de conhecimento mais moderno, ou vai ficar para trás sem honrar a abundância, sem honrar tudo aquilo que Deus colocou na vida de vocês para você servir e ser um instrumento deles na Terra. E dentro desse processo, tá? Aproveitando a dúvida da Molina, Randy, eu posso iniciar esses exercícios de forma unilateral e passar para contralateral, para bilateral? A gente sempre começa essa questão do exercício bilateral, porque a intenção é dar estímulo simétrico. A intenção é
ativar um lado e diminuir o outro, de forma que elas realizem estímulos simétricos. Por exemplo, eu coloco a mão em um mento à direita, outro mento à esquerda e aperto, abro. E eu percebo, isso são detalhes de performance para poder isso acontecer. E eu percebo detalhadamente se um lado está pressionando mais do que o outro. Se um está mais leve do que o outro. E aí eu digo, ó, aumenta mais a força desse lado. E aí você começa a jogar a força para você sentir a mão nesse estímulo simétrico sobre o que trabalhar com o paciente. Da mesma forma, se eu sentir esse contato puxando mais, empurrando mais meu dedo, eu preciso trazer a força um pouco mais para o outro lado, porque está assimétrico. Então, isso são detalhes de performance que determina o reequilíbrio. E aí, trabalhar bilateralmente, nesse momento, com o exercício isométrico, é uma abordagem onde você vai conseguir, de fato, reequilibrar as tensões e diminuir as discrepâncias musculares dentro de um processo de reativação, de recuperação funcional. E assim, o expert em ATM, aquele que deseja eliminar o dor do seu paciente de forma rápida, precisa agir. Precisa agir com essa compreensão, precisa agir com esse entendimento, precisa agir com essa abordagem, com essa perspectiva. Porque caso contrário, gente, caso contrário, a tendência é que quanto mais tenso fique, mais retração miofascial. Quanto mais retração miofascial, mais dores, hipóxias e tensões. Quanto mais tensões, hipóxia, mais lesão tecidual, mais fadiga. Caraca! Veja como isso muda. Muda. E aí, quem quer aplicar essa abordagem, fala aí, eu quero aplicar, eu vou usar no meu paciente. Comenta aí, quem vai usar esse tipo de abordagem, gostou e vai usar, coloca aí, comenta aí, porque é muito importante eu saber se está sendo útil para você, né? Se está sendo útil, coloca aí nos comentários, eu vou usar. Foi top, é top, eu vou usar. Porque começa a trazer a importância desse processo, tá? Para isso, tá? Dentro disso. E aí, de forma clara, tá, gente? De forma clara para que vocês entendam, né? Eu venho aí, ó, desde segunda-feira fazendo 2 lives de aquecimento até chegar na jornada e tenho fazendo lives de vários temas. E, logicamente, um problema muscular, ele é um problema apenas dentro de um processo que o músculo está compensando. Vai existir problemas musculares, vai existir problemas isco, vai existir problema articular, vai existir problema neurofisiológico, pode existir vários problemas. Mas o foco aqui é que você tenha clareza sobre a função dos exercícios. Quais exercícios você deve aplicar em qual momento e por que isso? Por que eu vou usar o isométrico no lugar do isotônico agora? Justamente por isso, porque a função do isométrico é trazer o reequilíbrio, tá? É trazer uma funcionalidade, é trazer o restabelecimento funcional dentro do processo, tá? E aí, dentro desses exercícios, como eu falei, não adianta você querer, meu paciente tem bruxismo, meu paciente tem trismo, eu posso fazer esse exercício? Não antes de você melhorar a condição mecânica e neurofisiológica. Porque o trismo, o bruxismo, ele tem uma justificativa. Ele tem uma carga neurofisiológica absurda. E ou você entende como essa neurofisiologia está ativando esse excesso de uso mastigatório, ou você vai continuar com problemas. Paciente, por exemplo, com AVC neurológico, tem trismo. Parkinson, tem trismo. Por quê? Porque o sistema nervoso central está mandando muita informação, está hiperativado, está com problema de controle neurofisiológico. Agora sim. Não é porque o músculo está expondo o problema que o problema é do músculo.
Gente, de uma vez por todas, o músculo ele é um efetor, ele é um pau mandado da necessidade funcional, neurofisiológica do corpo. É preciso mudar essa chave. O profissional, aqui, ó, da elite, da ATM, um profissional que sabe, ele tem a clareza sobre isso. Ele entende que não há outra possibilidade de tratar o paciente se, antes de ativar a musculatura, entender por que a musculatura está com um problema. Ah, Randy, eu tenho o paciente, eu posso prescrever esses exercícios para casa, para ele, com orientações específicas? Você pode tudo, desde que você tenha entendido qual é a causa do processo lá atrás e não passe de forma indiscriminada. Porque a causa do processo lá atrás não é o músculo que está tenso porque ele quer. Não vai ser o botox, não vai ser a liberação miofascial, não vai ser a placa que vai fazer isso. Vai ser o entendimento de quem está fazendo a região está sobrecarregada, não o que está sobrecarregado. O que está sobrecarregado fica fácil entender. É o músculo, é a articulação, é o dente. Mas quem está fazendo a sobrecarga, é aí que entra, que a coisa começa a separar o menino dos homens. Quem tem resultados rápidos, quem tem mais resultados específicos. E aí, nesse processo, conseguir entender, evoluir, dia após dia, dia após dia. É esse detalhe que eu quero que você entenda. Como eliminar a dor do seu paciente e controlar isso através do exercício. Como você deve fazer. Tá claro aí, gente? Aperta aí no coraçãozinho, aperta aí no coraçãozinho. Tá claro aí? Show de bola! Show de bola, galera do YouTube, Facebook. Bom ter vocês aqui, tá? Bom ter vocês aqui. E a galera aí do Instagram. Tá claro para vocês, gente? Tá claro? E aí, é importante que você invista tempo nisso. É importante que você comece a entender a partir da base, a buscar a base para poder colocar o pé no chão sobre aquilo que você precisa exercer no seu paciente de forma consciente, de forma direta. Você precisa ser um sniper, assim, ó, um atirador de elite para colocar o exercício na hora certa e não prejudicar, não gerar mais informações, porque o problema não está na eferência, na execução do exercício. O problema está na aferência. Aquilo que está fazendo o músculo ficar tenso. E você colocar a eferência no momento errado, você vai gerar outra aferência que vão gerar compensações importantes. E essas compensações geram desequilíbrios, geram disfunções. Geram disfunções. Isso é igual, não sei se vocês já ouviram falar, essa brincadeira é muito boa quando criança, aí acho que todo mundo já fez. Telefone sem fio, né? Telefone sem fio. Telefone sem fio é a brincadeira que desde criança você fala no ouvido de um, que fala no ouvido do outro, que fala no ouvido do outro. A partir do momento que a aferência, veja só isso, chegou de uma forma X, e a eferência foi errada no momento errado, da forma errada, você começa a ter uma aferência errada em sequência, que gera uma eferência errada. E esse jogo entre aferências e eferências equivocadas começa a gerar uma bola de neve na adaptação neurofisiológica do paciente de ATM, que não vai ser com um dia, nem 2 dias, nem 3 dias. Vão ser com anos dentro do processo que vão gerar dores que aí vão surgir a longo prazo. Quando você passa a entender de forma prática, você começa a dizer, caraca, é isso. O que está acontecendo é que a informação está indo errada. E a informação indo errada gera uma resposta errada. Mas aí você só consegue ver a resposta. Você não consegue ver a informação que chegou. Na brincadeira do telefone sem fio,
Você só consegue saber o quê? O que a pessoa falou para a outra, se você recebeu essa informação. Mas não consegue saber o que esse anterior aqui mandou de informação. Aí está a diferença. Quando você sabe eliminar a dor do paciente de atendimento, construir o raciocínio clínico, você consegue exatamente ter essa diferenciação. De onde está vindo essa informação errada? De onde está vindo esse comprometimento? Para poder gerar uma melhor abordagem do paciente, para poder gerar um melhor suporte funcional. Veja como isso traz uma solidez maior para o processo. Veja como isso traz uma consistência para o seu entendimento, o quanto isso vai fazer diferença. Foi um exemplo claro, essa questão do telefone sem fio. Porque a aferência vai fazer diferença na eferência, tá? E é a partir daí que você começa a construir o seu processo de entendimento terapêutico. É a partir daí, tá? E me incomoda muito, tá? Não sei se para vocês incomodam, tá? Uma coisa que sempre me incomodou foi o paciente vir para o meu consultório e dizer: doutor, eu não melhorei muito. Depois daquela consulta, eu só piorei. Ou, doutor, eu já fui para vários colegas e não melhorei. Isso, por um lado, me dá uma certa enchimento no ego, porque, pô, ele chegou até mim agora, é minha hora, ele confiou em mim, vamos para cima, vamos fazer a diferença. Mas, ao mesmo tempo, me coloca, pô, como para mim está tão claro esse problema e que para outros colegas não estão? E outros colegas estão precisando indicar pacientes e não atendem esses pacientes. E os outros colegas estão perdendo a oportunidade de prosperar profissionalmente porque não sabem abordar esse tipo de paciente. E dentro desse processo, é igual o que aconteceu dentro da fisioterapia, para quem é da fisioterapia, a questão preventiva das lesões de joelho, das lesões lombares, de estabilização, essas coisas todas. Antigamente, da mesma forma que a ATM, todo mundo só pensava em tratar o problema do joelho, a dor no joelho, a artrose, a tendinopatia, a lombalgia, a hérnia de disco. Hoje, a conscientização já está em prevenção, compartimento posterolateral do joelho, estabilização do quadril, músculo do abdômen, músculo do córeo, pilates. Escrevam o que eu estou dizendo. Escrevam o que eu estou dizendo todos aí. Vocês já podem começar a trabalhar na propriocepção, na prevenção, no reequilíbrio do paciente, para que, através dessa abordagem, desse entendimento, o sintoma não surja. Que é quando você deve abordar o paciente de pediatria, quando você deve abordar o jovem. O quanto antes esse paciente ir assim, você vai ver crescer o nicho de mercado, você vai ver crescer o quanto é importante essa perspectiva do exercício, tá? Randy, e os exercícios isotônicos, tá? E os exercícios que precisam ser realizados de forma do movimento. Aí, esses já são mais específicos. São movimentos que dependem do que o paciente apresenta. Tem alterações descendentes a partir de base de crânio, que exercícios de reposicionamento, de cervical alta, de base craniana, são extremamente relevantes, importantes para o processo. E que deve ser feito. Esses exercícios também, para paciente que tem disfunção ocular, que tem uma preferência de ver mais de um lado que do outro, esses exercícios também são importantes. Porém, se eu tenho um problema ascendente, você precisa trabalhar a médio prazo a mobilização das cadeias musculares para que diminua a retração, diminua a tensão que leva a cabeça e o pescoço do paciente mais para frente e altere o posicionamento de côndilo, de mandíbula, de occipito e temporal. Então, os principais exercícios que devem ser feitos de início é o reequilíbrio neuromuscular, através da isometria, e o isotônico, através da cadeia lesional que é apresentada. E aí, você precisa abrir essa musculatura, reposicionar a cabeça e o pescoço, né?
realizar a dinâmica de recuperação funcional para aí sim você conseguir levar ao seu paciente a melhor abordagem e recuperar, né, todo o trilho miofacial, todo o trilho de função, e assim você conseguir, dia após dia, diminuir a recidiva e colocar como uma tese, da mesma forma que tem paciente com dor lombar que fazem alongamentos diários, né? Você tem o paciente com disfunção da TM com uma cartela de exercício diária, com alguma abordagem específica diária, tá? E é assim, trazendo de forma clara que você vai conseguir entender, né, o paciente, o que seu paciente tem, né? Imagine que o paciente, eu costumo até brincar, ele é o amor de alguém, ele é alguém que precisa de uma abordagem, que alguém também está sofrendo pelo sofrimento dele, e que amanhã pode ser você. Pode ser um filho seu, um sobrinho seu, seu esposo, sua mãe, seu pai. E mesmo assim, você como profissional não está conseguindo resolver. Então, ou a gente se prepara para o que há de vir, ou a gente se prepara para aquilo que é importante, ou você vai correr grandes riscos, tá? Grandes riscos de cronificar a dor do paciente e levar o paciente a um sofrimento cada dia maior, cada dia mais intenso. Gente, Deus abençoe a todos, tudo de bom, bom demais, bom descanso, boa tarde de trabalho para quem vai trabalhar. Um abraço, tchau!